Olá, pessoal! Vamos começar então mais um tema: a propagação do discurso de ódio nas redes sociais. Lembrando que vocês vão fazer o primeiro parágrafo, mas lógico, façam leituras, vejam sobre o assunto. Quanto mais leitura, mais você se informa, mais você consegue fazer uma redação bem elaborada, tá? Então vamos lá? Primeiro, o conhecimento de outra área. Nós temos aqui o Leandro Carnal, um livro que eu li há pouco tempo, Todos contra Todos, que nesse livro ele discute a ideia, eu não coloquei nenhuma fala dele, mas depois vocês podem dar uma pesquisadinha também, mas ele discute a ideia que o brasileiro não é cordial. O Carnal é um historiador brasileiro e ele quebra a ideia de Sérgio de Buarque de Holanda, falando que o brasileiro é cordial, é amigável. Ele diz que não, que o brasileiro tem agressividade e não é cordial, né, no sentido geral. E aqui também nós temos uma fala de Humberto Eco, bastante famosa: a internet deu voz aos idiotas. Humberto Eco, né, que é um escritor, filósofo e outras coisas aí, ele diz que qualquer pessoa tem o mesmo espaço na internet para falar como um cara que ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela fala também ali na internet, e às vezes ela tem muito mais seguidores e muito mais voz do que uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, olha, essa fala é bem legal para usar como conhecimento de outra área, e o Karnal também é fantástico, tá? No seu livro. Dei duas opções aqui. Mais uma opção, como literatura, né? Pensei também um pouco em literatura. Podia falar de diversos autores, mas pensei em autores que vocês estudaram aí nas aulas de literatura. Gregório de Matos, Boca de Inferno, chamado de Boca de Inferno, que fazia sátiras, críticas profundas. Isso você pode fazer um link com essas críticas atuais. Lógico que Gregório não era tão agressivo, não ficava xingando dessa forma como as pessoas estão, mas ele era bastante crítico, né? Então pode fazer esse link aqui com Gregório, que é um autor do Barroco. Outra ligação que pode ser feita, quem está no segundo ano, está há pouco tempo aí, estudou cantigas trovadorescas no primeiro ano, escárnio e maldizer. Essas cantigas na época medieval faziam críticas profundas à sociedade, e a de maldizer fazia até crítica à pessoa direta. Então, você pode fazer um link com literatura e aí fazer a relação com esses discursos agressivos e críticos, tá bom? Vamos lá, então. Aí você fez o conhecimento de outra área, escolhe um daqueles lá. Ah, mas se eu quero pôr outro, tudo bem, gente, não tem problema. Ah, eu quero pôr um rap que eu ouvi que falou de discurso de ódio, ótimo, pode pôr. Eu quero fazer uma relação com um filme que eu assisti, beleza, tá? Só não copie ideias prontas da internet. Pegue contextos seus, né, que vocês conhecem aí, conhecimentos de outra área. Então, como você faz o link? Colocou o conhecimento de outra área, faz a ligação. Tal contexto pode ser aplicado também. Essa temática é visível no contexto. O conteúdo da obra se aplica também. Tal pensamento é facilmente identificado. Esse pensamento do autor. Olha os links, né? No caso do pensamento do autor, você usar, por exemplo, Humberto Eco. Diferente do autor que apresentou obras satíricas, hoje, fazendo link aí com o Gregório de Matos, tal contexto de ódio foi acentuado, né, foi ampliado, existe muito mais atualmente no contexto da internet. Então faz essas relações aí com o tema, beleza? Como que eu finalizo o parágrafo, então? Então, tal problemática deve-se principalmente a tal, e aí você apresenta causas. Nesse sentido, é preciso entender melhor os motivos, e aí você relaciona. Eu coloquei algumas causas para vocês escolherem. Lembrando que é uma redação que não fica discutindo tanto assim o efeito, pensando mais nas causas. Lógico que pode entrar algum efeito aí também, né, desse discurso de ódio, que é a propagação de mais ódio para outras pessoas. Mas vamos pensar nas causas. Por que há tanto discurso de ódio assim? Então eu pensei em algumas. Olha, causa histórica. Nós temos, né, uma história de preconceitos aos excluídos, preconceito aos negros, preconceito às mulheres. Então, a história pode ser apresentada como uma das causas. Outra coisa que pode ser apresentada é a banalidade do mal. Vocês podem pesquisar aí também sobre a autora Hannah Arendt, que ela fala sobre isso,
que as pessoas banalizam o mal. Parece que o mal não é tão prejudicial assim, ele é banal no dia a dia. Entra muito aí numa das causas. A outra coisa que o Felipe até comentou comigo nas aulas de filosofia é sobre ele fala da teoria dos iguais. Então, as pessoas, elas se identificam num grupo e aí elas repudiam todas as outras que não fazem parte daquele grupo. Então, elas não aceitam aquele outro grupo, elas têm tanto ódio daquele outro grupo. Outra coisa que pode falar também é sobre a questão da biologia, né, do ser humano. Do ser humano está espalhando esse ódio, né, interior. Mas aí entra um pouco sei lá, para psicanálise aqui, né, que eu estava comentando com o Felipe. Acho que é melhor a gente ficar nesses daí mesmo. Outra ideia para a causa também é a impunidade e o suposto anonimato. O que é isso? As pessoas acham que na internet elas não vão ser punidas. Parece que a internet é uma terra sem lei. Todo mundo que está lá na internet pode falar o que quiser e tudo bem. Dificilmente aquela pessoa falaria as mesmas coisas que ela escreve de frente a frente com outra. Então, parece que tem um suposto anonimato, mas não é bem assim, né? Mas as pessoas falam muita coisa que elas gostariam de falar na internet, mas não teriam coragem de falar no cara a cara. Então, algumas causas aí para vocês colocarem. Ampliei aí, então, o conhecimento para vocês fazerem o primeiro parágrafo desse tema, né? Então, discurso de ódio não é liberdade de expressão, é uma outra ideia também para a gente apresentar numa redação desse tipo. Mas eu tenho liberdade de expressão para falar, eu quero falar o que eu penso. Mas falar o que penso, mas ofender, agredir, não é liberdade de expressão, é discurso de ódio, ok? Então, antes de falar, pense 2 vezes, antes de escrever, 10. Então, vale uma dica aí para o nosso dia a dia. Se você escreve discursos agressivos na internet, pensa bem, gente, para que propagar mais o ódio? Olha a situação que estamos vivendo, tão triste, com tantos problemas, e você ficar agredindo mais ainda. Bullying, cyberbullying, é crime também. E nós já temos lei para isso, depois pode discutir num outro momento. Então, pense bem antes de falar, não fique agredindo as pessoas, porque ampliar o ódio, pra quê? Né? Então, olha só, eu aguardo a introdução de vocês, preparem-se para a semana que vem. Eu vou escolher um desses temas que eu apresentei nessas 3 semanas, e aí eu quero uma redação muito bem feita, muito bem encaixada, porque eu vou corrigir com muito carinho cada uma delas e dar uma devolutiva para cada um de vocês. Então, caprichem, organizem, pensem semana que vem eu vou falar sobre o projeto do texto da redação toda. Assistam o meu vídeo semana que vem e elabore uma redação excelente que eu corrijo com carinho cada uma delas, tá bom? Um beijo grande para vocês. Beijo, gente. Até mais.